Olá, professores da terceira série do ensino médio, bem-vindos a mais uma formação da etapa de ano série do projeto Recuperação e Aprofundamento. Hoje a gente vai falar do material Aprender Sempre, da sequência de atividade 5. Olha, eu já esqueci, sequência de atividade 5. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu aprendi hoje, tá, gente? Que antes eu falava alto. Hoje eu aprendi que é audiodescrição. Então, eu sou morena, tenho os olhos claros, eu uso óculos, o meu cabelo é a altura dos ombros e eu estou usando uma blusa jeans claro, tá bom? Então, agora eu vou projetar. Ah, esqueci de dizer, gente, eu sou professora de matemática aqui da rede de ensino estadual há um bom tempo e atuo como PCNP de matemática da Sul 3. Agora eu vou subir aqui a minha apresentação para a gente poder iniciar essa nossa formação. Ok, então vamos lá. Nós estamos na recuperação e aprofundamento, eu sou a formadora Silene, já fiz a minha audiodescrição, a gente vai poder ter aqui um papo sobre matemática, da terceira série do médio, o material é o Aprender Sempre 2022, a sequência de atividades 5 e volume 1, parte 2. Porque parte 2, veja que é segundo bimestre, gente, lembra? O ano passado, a gente tinha primeiro bimestre, segundo bimestre, agora não é mais assim não, agora é o semestre inteiro, é o volume 1. O primeiro bimestre era a parte 1 e o segundo bimestre era a parte 2, tá? Cuidado para pegar aí o material na escola de vocês. Tá? Ele demora para passar, foi. Então, gente, para conseguir esse material, se você baixou o PPT dessa apresentação, é só clicar aí onde está aparecendo ensino médio, e aí você já vai direto para o material. Agora, se você não acessou o material, só está assistindo, só está me ouvindo, então você faz assim, você entra lá no site do Currículo Paulista, aí você entra em materiais, ensino médio, aprender sempre. Aí lá vai estar os cadernos dos alunos, caderno do professor, tudo mais que você precisa lá, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os nossos objetivos de hoje? Gente, eu vou ler. Retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa lá da semana A, com o professor Marco Assis. Vamos apresentar F5, mostrar como que funciona a F5, qual a intenção da F5, quais as atividades que estão lá em todas as aulas da F5, do material do Aprender Sempre de 2022, da terceira série do médio. O outro objetivo é dar continuidade aos estudos iniciados na formação de etapa, sobre os números racionais, relacionando com as atividades da sequência 5. Então, a gente vai pegar lá, que como o professor Marcos falou sobre números racionais, também lá da etapa de formação da semana A, e vamos juntar tudo aí. Tem bastante coisa para a gente ver, hein, gente? Vamos lá, vão comigo aqui, não vou embora não, hein? Primeiro momento, a gente vai retomar os conceitos discutidos na semana A. Então, o que foi falado lá na semana A? O pessoal da semana A, o professor Marco, ele mostrou para a gente as principais ideias sobre os conceitos, os conhecimentos dos docentes, ou seja, os nossos conhecimentos. Então, em duas coisas ele mostrou. Os aspectos referentes ao Schumann, que ele divide o conhecimento do professor em conhecimento do conteúdo, que é, eu preciso saber matemática para poder dar aula de matemática. O conhecimento didático do conteúdo, ou seja, não adianta só saber matemática. Eu também preciso saber como dar aula de matemática, né? E o conceito, o conhecimento curricular, que é
eu preciso dominar o currículo que eu estou trabalhando. Né? Eu preciso saber, é o famoso onde eu estou, de onde venho, para onde eu vou. Né? Aí a BOL e os colaboradores dela, eles transportaram esses conhecimentos docentes do LI para a educação matemática. E aí agora é só com a gente, né? O LI era para todo mundo. Agora a BOL e os colaboradores dela não, é só para a gente, é só a gente aqui da matemática. E eles dividiram em duas partes. A primeira parte ficou conhecimento do conteúdo e da disciplina, que é, primeiro, conhecimento comum do conteúdo. O que significa isso? É aquele que todos deveriam ter, né? É saber a matemática básica, independente de ser professor ou não. Depois, a gente tem o conhecimento especializado do conteúdo. Guarde isso aí, que esse que é o nosso objeto de estudo hoje. Então, é o conhecimento de quem ensina. Né? Aí é só para a gente, também não é para todo mundo, não é comum, é só para matemática. E o conhecimento do horizonte do conteúdo, ou seja, além de eu saber esse conhecimento do conteúdo, eu preciso saber quando é que ele vai ser usado mais adiante, né? Então, essa é a primeira parte, que é o conteúdo do conhecimento. Então, é só falar de matemática. A segunda parte é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Aí é o que eu, professor de matemática, preciso fazer, como eu devo agir para passar esse conhecimento que está na minha cabeça para a cabeça do meu estudante do ensino médio. O que eu preciso saber? Então, eu preciso ter o conhecimento do conteúdo dos estudantes, né? Que é saber apontar a dificuldade dos estudantes. Então, se eu preciso ter esse conhecimento do que o estudante conhece, do que o estudante sabe, para eu poder me antecipar e apontar essas dificuldades dele. Depois, eu tenho que ter o conhecimento do conteúdo e do currículo. Então, eu estou aqui, aí é aquilo que eu falei. Eu preciso saber de onde eu venho e para onde eu vou. O que é que os meus estudantes precisariam saber até aqui, onde eu estou, e o que ele vai precisar saber adiante. Então, o que era conhecimento prévio, o que eu vou introduzir e o que vai virar conhecimento prévio para mais adiante. Ou seja, eu preciso conhecer ao longo de todo o currículo. E, por fim, a gente tem o conhecimento do conteúdo do ensino, que torna mais fácil, ou o que a gente pode tornar mais fácil de entendimento de um determinado conteúdo. Quais as estratégias, quais as metodologias, que tipo de atividade eu elaboro ou eu escolho para que determinada habilidade, para que determinado objeto de conhecimento possa se tornar mais fácil, para que eu ganhe tempo e meu aluno ganhe ensinamento. Para isso, a gente precisa, não podemos desconsiderar o erro, que é aí que a gente consegue determinar as falhas, mas não o erro como uma coisa feia, como uma coisa que deve se envergonhar. Não, o erro, ele exerce um papel muito importante em todo o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Então, é aí que a gente entra com conhecimento de conteúdo, do conteúdo e dos estudantes. Por quê? Porque é aí que eu vou saber apontar as dificuldades dos alunos. Então, Costa, ele fala, vou ler, a análise do erro nos permite valorizar o processo subjacente às respostas, não apenas a resposta como um produto que se encerra em si mesmo.
A análise dos processos utilizados pelos estudantes nos leva a verificar o que há de positivo nela, a sua construção lógica, não apenas os seus supostos déficits. E aí? Pergunta. Que fatores impactam o processo de compreensão dos números racionais pelos estudantes? Isso foi feito, que foi estudado lá na semana A. Então, o que vocês acham, gente? A questão dos números racionais. Ó, vem lá dos anos iniciais, né? E vai se arrastando. O que será? O que dificulta o ensino dos números racionais? Será que é a questão da representação? Eu acho que vocês que estão aí me ouvindo devem estar pensando. Eles não conseguem entender que 0,1 é um décimo. Isso é questão de representação. Será que é questão de dividir números que põe vírgula para lá, põe vírgula para cá? Então, pensem aí, professor, que é uma boa questão para a gente entender por que essa habilidade que permeia, né, o objeto de conhecimento, números racionais, e que acontece que chega na terceira série do ensino médio e os nossos estudantes ainda têm essas dificuldades. Bom, aí a gente vai para o segundo momento, que é a atividade propriamente dita, né? É a sequência, o que vai para a sala de aula, a mão na massa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver qual é a habilidade que a gente vai estudar, da sequência 5. Então, a unidade temática geometria, né? Olha só, estou falando da unidade temática geometria, mas a gente precisa resgatar números reais, números racionais. Aí vamos ter que juntar tudo aí. A habilidade é 21 do 6º ano do ensino fundamental. Vou ler. Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. Aí vocês vão falar assim, Sirlene, habilidade do 6º ano, a terceira série do médio. Mas aí eu vou ter aqui a minha justificativa. Quando a gente fala em construir figuras planas semelhantes, a gente está introduzindo a questão da semelhança. E eu vou falar para vocês, mesmo na terceira série do ensino médio, ainda há problema. Principalmente se isso vier carregado nos números racionais. E os reais ainda piorou. Então, quais são os processos cognitivos dessa habilidade? Construir. Então, mão na massa. Vamos construir figuras, verificar. Vamos ver a introdução da semelhança de triângulos, né? E quais são os objetos de conhecimento matemático? Construção de figuras semelhantes, ampliação e redução de figuras planas em malhas quadriculadas. Então, nesse momento, a gente está vendo onde? O conhecimento do horizonte do conteúdo. Ou seja, eu estou vendo o que vem pela frente. Quando eu falo em construir figuras planas semelhantes, eu já estou pensando lá na semelhança de figuras, né? E também nas grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só, a gente está vendo com tudo, os ensinamentos, a teoria da Boll, dos colaboradores, elas permeiam dentro das nossas aulas, dos nossos estudos. E aí, vamos ver aí como que essa habilidade vai aparecer no material. A gente sabe, o material Aprender Sempre é dividido em 8 aulas, de 2 a 2. Então, a aula 1 e 2 é descobrindo figuras semelhantes. A aula 3 e 4, ampliando e reduzindo figuras. A aula 5 e 6, semelhança de figuras planas no plano cartesiano. A aula 7 e 8 é investigando a razão entre perímetros
de áreas e figuras semelhantes. Segura aí essa aula 7 e 8, hein, gente? É aí que a gente vai começar a brincar de ensino médio. Então, essa aula, no final, a gente precisa reconhecer, aplicar conceitos, propriedades, procedimentos que envolvam a construção de figuras planas semelhantes em situação de ampliação e redução. Terminou as 8 aulas? Isso tem que estar consolidado. Agora vamos lá, por aula a aula, ver como isso vai acontecer de aula por aula. A aula 1 e 2, ela é descobrindo figuras semelhantes. O que a gente vai encontrar nessa aula? Aí tem os objetivos das aulas, tá? Mas o que a gente vai encontrar? Medir lados e ângulos, figuras semelhantes para achar a razão entre elas. A atividade 3 e 4, ela traz números racionais. Então, se a gente quer fazer uma recuperação contínua, tem que olhar bem se dá tempo de fazer todas as atividades. Essa atividade 3 e 4 trabalha com números racionais, os famosos números com vírgula. E aí, a gente vai lembrar, né, das grandezas diretamente proporcionais. A aula 3 e 4, ela é ampliando e reduzindo figuras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, os alunos têm que olhar as figuras, se é o dobro, se é metade, e a verificação de razão de semelhança. Você viu que, ó, razão de semelhança de novo. E os números racionais aparecem na atividade 3, e o racional como consciente, tá? Mas mais para frente a gente vai falar disso, estou dando spoiler aqui. Vamos lá, para a aula 5 e 6. A aula 5 e 6, ela fala de semelhança de figuras planas no plano cartesiano. De todas as aulas, eu achei essa mais tranquila, porque fica as figuras no plano cartesiano, daí já entra mais no ensino médio, né, gente? Mas é plano cartesiano no primeiro quadrante. Se você quiser apimentar um pouquinho, você muda de quadrante para ver o que acontece. É ampliação e redução. A minha sugestão é usar a GeoGebra. Essa não trabalha números racionais, é construção mesmo. Construir figuras, minha sugestão, usa GeoGebra ou malha quadriculada para eles reproduzirem as figuras que estão no material, que eu acho bem bacana do Mão na Massa. Agora, aula 7 e 8, vamos respirar, tá, gente? Aí a gente vai brincar mesmo de ensino médio, tá? Então, ela vai falar, o nome da aula é Investigando a Razão entre os Perímetros e as Áreas de Figuras Semelhantes. Então, aí vai tratar a razão a partir de perímetro e área. Até aí, a aula 5 e 6 era os lados. Olha cada lado, olha cada ângulo, vê se é semelhante, vê a razão. Agora não, agora é perímetro e área. Bom, a atividade 1 e 2, tem que parar para pensar, são 2 quadros. E nesses quadros, os estudantes têm que achar os perímetros das figuras, achar as áreas das figuras, e aí que mora o perigo. Porque, além de números racionais, vem números reais. Aí a raiz de 3 e a raiz de 2 aparece de montão, inclusive para dividir. Porque para achar a razão, eu vou ter que dividir como consciente, né? Ela vai se comportar como consciente, eu tenho que dividir. E aí, já viu, né, gente? É aí que a gente tem que antecipar os possíveis erros. Porque senão a gente perde tempo na aula. Então, eu preciso ler a aula direitinho, ver os processos, como se comporta lá o processo cognitivo, para que a gente ganhe tempo na aula e potencialize a aprendizagem. Então, se eu chegar lá na aula e não vi isso, eu vou perder muito tempo, porque é na lousa que eu vou ter que falar de números racionais. Então, vamos
planejar isso direitinho, tá? Então, essa aula aí, ela é bem bacana, viu, gente? E aí a gente vê a estrutura, né? O movimento metodológico da sequência de atividades. Gente, essa parte é muito importante, que é o que eu falei. Se a gente verifica esse movimento metodológico, a gente ganha tempo e potencializa a aprendizagem. Então, vamos lá, iniciando. É o quê? Os objetivos das aulas, né? Então, essas 8 aulas da sequência 5, ela fala para projetar a imagem no quadro, para fazer a correção coletiva, fala do conhecimento prévio em questão da semelhança, o que é ampliação, fala para o professor, lembre o que é dobro, o que é metade, talvez, né, os alunos precisem dessa nomenclatura diferente. A gente precisa ver, investigar, está tudo certo com o plano cartesiano antes de começar as aulas? Tudo ok? A divisão de números decimais, pode usar calculadora, não pode usar calculadora? A gente precisa, por isso que é importante ler essa parte das estruturas. Desenvolvendo, é a aula propriamente dita. Aí tem muitas dicas de estratégias e metodologias que podem ser usadas nas aulas. Então, tem usar regra transferidor, já que eu estou falando de semelhança, qual o possível erro que os alunos, que os estudantes cometem? Eles olham a semelhança só pelos lados. Olhou o lado é semelhante, mas ele não olha o ângulo. E aqui está lembrando, transferidor e régua. E essa questão também da correção coletiva, não esperar no final, né? Terminou uma atividade, principalmente aquela que eu falei, da aula 7, 8, ela é muito extensa, muito cheia de conta. Não vamos esperar todo mundo terminar. Olha, vocês fizeram da primeira figura, vamos ver quanto deu. Olha, isso tudo está lá no desenvolvendo. O finalizando é a avaliação do processo. Lá a gente encontra um monte de dicas de como a gente pode fechar a aula, de como a gente pode fazer essa sintetização do que foi dado. Então, ele fala assim, professor, garanta a participação ativa do aluno, como? Pede para ele lá, expor a resposta dele, faz a correção coletiva, né? Essa construção de conjunta de razão e semelhança, que eu acho que é a parte onde os alunos terão um pouco mais de dificuldade, e a parte onde a gente pode selecionar atividades. Silene, minha sala está indo bem, eles estão dominando isso aí. Eu preciso dar tudo? Não, eu posso deixar as atividades mais complexas na aula e aqui selecionar as menos complexas para casa. Porque em casa ele não vai ter para quem perguntar. Então não adianta eu falar, vocês vão fazer isso aí, amanhã eu corrijo. Em casa ele não vai ter quem ajude. Então, fazer essa boa seleção do que vai para a aula e o que sobra para casa é importante nesse finalizando. E aí, vamos lá, para alguns exemplos de tudo isso que eu falei agora. Então, nessa aula 5 e 6, que é aquela aula que fala do plano cartesiano, aí ele só fala do primeiro quadrante. Eu falei antes, quer apimentar? Muda para outro quadrante. Então, a gente precisa falar, lembrar da medida de lado. Por quê? Porque, olha só, na atividade, ele pede as coordenadas e depois ele pede a razão. Então, entre as coordenadas e a razão, tem um negócio aí no meio. E é aí que entra o conhecimento especializado do conteúdo. Porque, tem aí, pediu as coordenadas das duas figuras, a maior e a menor. Está lá, bonitinha a resposta. Depois, ele pergunta, pode afirmar que elas são semelhantes? Como você chegou a essa conclusão? Primeiro eu preciso olhar os lados. Vou voltar, Opa, voltei. Eu preciso olhar se os lados são proporcionais. Então, como que o aluno vai medir esse lado? A gente vai falar de contar quadradinho, a gente fala para pegar o ponto final
menos o ponto inicial, a gente faz uma retomada de distância de 2 pontos, que foi falado lá na S4, é bom para que o aluno não perca a roda, né? Isso daí é conhecimento do conteúdo e do currículo, porque eu preciso saber essa distribuição ao longo. Será que eu não posso parar de falar de distância, senão o aluno vai se perder, vai ficar por só. Então, toda vez que eu tiver a oportunidade de relembrar uma coisa que já foi dada, ótimo. Então, a gente faz isso e não pode esquecer de falar dos ângulos, porque senão fica só nos lados. E aí, toda vez que fala de figuras semelhantes, o aluno vai achar que é só lado. E não é, né? E depois ele pede para calcular a razão de semelhança. Ele só fala que é 4/2. Mas a gente pode pedir para que ele olhe lado por lado. Se a sua sala precisa de recuperação, pede para ele olhar lado por lado, não custa nada. É bom para fixar. Bom, vamos ao terceiro momento, que é falar da nossa conversa sobre números racionais, que se iniciou na formação de etapa. Eu já até dei uns spoilers aí, falei que na S5 a gente vai usar como quociente. Pergunta: quando a gente fala de números racionais, a gente só fala que é parte do todo? Não, né? Já pensaram em outras coisas, né? Ah, pelo amor de Deus, tem porcentagem, tem um monte de coisa. Então, vamos ver lá como se comporta os números racionais. Então, ele pode se comportar como uma fração, que é a parte do todo propriamente dita, vocês estão me entendendo. Mas, pensando em ensino médio, aonde eu posso olhar, achar isso? 1, 2, 3. Responderam? Quem respondeu probabilidade? É isso aí. Quando eu calculo uma probabilidade, eu estou olhando a parte toda. Ah, qual a probabilidade de cair do número 2 num dado? 1 entre 6. Ok? Então, números racionais é muito importante nessa época, principalmente quando se comporta como uma fração. E aqui, ele vai se comportar como quociente, que é o que eu falei lá nas aulas. Quando é que eu vou achar isso lá no ensino médio? Na razão de semelhança. E aí eu preciso dividir de cima pelo de baixo, né? Então, ele se comporta como quociente. Então, assim, é a mesma coisa, mas a mudança do comportamento faz diferença. E quando ele se comporta como razão? Então, quando ele se comporta como razão? Aí a gente pode pensar nas relações trigonométricas. A razão, que é seno sobre cosseno. A gente pode pensar no coeficiente angular da reta, né? Que é ao deslocamento de x, sobre deslocamento de x, quando a gente fala de velocidade, né? Então, a gente tem aí vários lugares, né? Vários temas, vários objetos de conhecimento, habilidades que o número racional se comporta. E, por fim, ele também se comporta como operador, é quando eu opero com o número racional, né? Um exemplo clássico disso é a porcentagem. Então, se eu quero calcular 10% de 50, eu tenho que fazer 10%, ou 10 sobre 100 vezes 50, ou 0,1 vezes 50, ou 1 sobre 10 vezes 50, e aí entra nas representações, mas eu vou ter que multiplicar, tá bom? Então, aí são as formas que pode se comportar um número racional lá na terceira série do médio. E aí a gente vai analisar algumas atividades, voltando lá para S5, em relação aos equívocos dos alunos, né? Quando a gente vê uma atividade, a gente já bate o olho. Porque, mais uma vez, é importante, professor, você que está aí com o material, abre aí na página 157, que você vai ver essa atividade, essa atividade 3, da aula 7 e 8. Então, ele tem 2 quadros de figuras, que é A, que são trapézios, B, que são triângulos.
E aí, o que essa atividade pede? Ela pede para encontrar a razão entre as medidas dos perímetros e as medidas das áreas, sem calcular essas áreas. Então, só olhando assim, o estudante precisa ver. Mas, pensa aqui comigo. No perímetro, eu acho que até vai. Mas fala para mim, quando entra a razão de semelhança de área, você acha que eles lembram de levar ao quadrado? Pensa comigo. O que vocês acham? Vocês acham que isso é um possível erro? Então, a questão nem tá no conceito de semelhança. Se a gente considerar a dificuldade que alguns estudantes têm de diferenciar medida de perímetro e medida de área, olha só. Quando é perímetro, é a soma dos tamanhos dos segmentos de reta. Ok. A área, medida total que uma figura ocupa no plano. Ok também. Ambas são de duas dimensões. Tudo bem. Agora, os aspectos focados não são os mesmos. E é aí que a gente tem esse problema de possíveis erros, tá? Então, a gente vai falar um pouco do perímetro para os trapézios e para os triângulos a gente vai usar a área, tá bom? Então, dos trapézios. Se a gente simplesmente falar assim, a razão já está dizendo que são semelhantes, eu não preciso mostrar isso. Mas, se eu falar assim, ó, é só dividir o 8 por 4. E se o nosso estudante não souber por quê, ele vai fazer a mesma coisa para a área. Ué, se é só dividir o maior pelo menor, então tanto faz se é perímetro, se é perímetro, se é área, perdão. E aí, o que a gente pode fazer? Dado o conhecimento especializado do professor, a gente tem que antecipar algumas coisas. Então, a gente tem que olhar a questão dos números racionais, nesse caso é racional, mas é inteiro positivo, ok? As medidas de comprimento, seus alunos se enrolam em medidas de comprimento? Pois é. A questão do perímetro, diferença de perímetro e área, seus alunos se enrolam com isso? Ok. A questão da proporcionalidade direta, tudo isso está envolvido nessa atividade aí. A razão de semelhança e o número racional que se comporta como quociente nesta questão. Aí, já falei também dessa aí, eu acho que eu não antecipei, não tem problema nenhum. A gente vai falar da área. E aí, quando entra a área, bom, se a gente falar que é só dividir um pelo outro, eles vão dividir aqui também. E vai falar que a razão é essa daí, né? Então pode. Vou dividir, vai dar 1,5. Ok. Só que a razão é ao quadrado. Porque é duas dimensões, igual a outra. Né? Aí que a gente precisa estar bem atento, que pode ser que os alunos se enrolem aí. Então, tem a medida de comprimento, a questão da área, a proporcionalidade, a linguagem matemática, né, para falar o que é o perímetro, o que é a área. Então, é importante que a gente faça a construção com os nossos estudantes. Esse 6 que está aí, eu aqui coloquei para a gente poder achar as áreas. Vocês percebam que fazer a divisão da área do maior com a área do menor é uma fração em cima e a outra fração por baixo. Se comporta como consciente, mas um consciente diferente, digamos assim, tá bom? Então, quando fala a questão dos perímetros e da área, aí quando a gente fala de semelhança, muda um pouco de figura, né? Então, o conhecimento, nesse momento, o conhecimento do conteúdo especializado permite a antecipação de erro dos estudantes. Né? Então, eu posso compreender a natureza desse erro e como que os alunos estão se apropriando desse conteúdo. Vê que junta tudo. Né? Então, se eu simplesmente não passar por esse conhecimento que eu tenho, eu não vou conseguir entender por que é que os alunos estão errando.
tá? Então, aí a gente fez aí uma atividade para a gente entender como que a gente pode antecipar alguns erros e como eles aparecem, erros são frequentes na resolução de algumas questões. E a gente tem que olhar os procedimentos, por isso que é muito importante o registro. É muito importante que os alunos registrem as resoluções, não é só, tudo bem, o cálculo mental é importante, né, gente, óbvio, só que é com os registros dos procedimentos que a gente consegue entender aonde os alunos estão precisando de fazer uma retomada, precisando de ajuda. E agora nós temos o nosso momento ATPC do Projeto de Recuperação e Aprofundamento, que é o espaço da formação continuada, que é aonde a gente vai juntar o planejamento de conteúdo, que é a SA5, com tudo isso que a gente falou sobre a SA5, então o conteúdo, o pedagógico da sequência e a gestão da sala de aula. Então, muita coisa para pensar. Por isso é importante o desdobramento com pares e não sozinho. Porque a gente precisa discutir, para falar com o outro, olha, eu acho que essa atividade primeira é melhor, aquela é melhor. Então, quais são as recomendações? Retomar a formação de etapa, que é aquela da semana A, do professor Marco Assis, que falou sobre o conhecimento dos docentes, que falou sobre a questão dos números racionais. A gente precisa parar, ler as atividades para a gente perceber quais são os erros mais comuns que os alunos cometem, e o que eles fazem, o que a gente pode ajudar. Olhar outros materiais. Eu acho que essa atividade está muito fraquinha para mim. Vai lá no currículo em ação, nos livros do PNLD, né? Vamos especificar a aula conforme a sua realidade, a sua sala. Olhar as metodologias e estratégias, quais são as possíveis, algumas atividades é melhor assim, a outras é melhor de outra forma. E a avaliação do processo. Ou seja, no final, eu preciso verificar como eu vou saber se os meus alunos compreenderam figuras planas semelhantes em situações de ampliação e redução. Vou ficar aí? Vou partir lá para semelhança de figuras? Lembre-se, quando a gente fala relação no triângulo retângulo, tudo é provado pela semelhança de triângulo. E essa parte é muito importante. Falando em etapas, a gente vai lembrar, né? A semana A é a formação do professor Marco Assis, assim o nome dele. Aí tem o desdobramento na escola, 45 minutos, que aí a gente vai começar a estudar isso que o professor Marco falou, sobre o conhecimento dos professores. Desdobramento é em pares, tá? Vou juntar meus colegas de trabalho ali e vou fazer uma discussão. Na semana B, essa que vocês estão ouvindo, quem chegou até aqui, né? E vai, a partir de agora, daqui a pouco está acabando nossa formação, aí começa o desdobramento. Aí a gente vai falar da sequência, aí é por sala, cada um entra lá nas suas turmas, na sua série ou ano, e vai lá, olha como vai ser como se comporta cada sequência e faz o seu planejamento. Planejamento que envolve conteúdo e envolve a gestão de sala de aula e tempo. Então, sintetizando tudo, a gente fez o quê? Retomando os principais conceitos e ideias de etapa? Sim. Apresentamos a S5 da parte 2, Aprender Sempre, do ensino médio? Ok. Demos continuidade dos estudos, falamos de números racionais, a gente relacionou dentro da própria sequência onde esses números racionais aparecem e como eles se comportam? Sim. E aí, gente, vem as referências de onde foi tirado, tudo isso para apresentar para vocês. Bastante coisa, bastante leitura. Quem quiser se apropriar,
durante a apresentação dos slides, lá embaixo, nos comentários, tem algumas sugestões de leitura, se vocês quiserem se aprofundar. Bom, eu vou... Aí, eu vou fazer isso daí para vocês me verem, tá? O encerramento. Olha eu aqui. Então, tá. Aí, gente, a gente está encerrando por aqui. Quero agradecer demais a audiência, a paciência de quem chegou até aqui. Eu sei que não é fácil ficar na frente de uma TV. Eu acho que vocês têm muita vontade de responder. Eu também queria muito que vocês pudessem colocar suas ideias, mas não importância não. Vocês fazem com seus pares, façam planejamento, verifiquem como que vocês vão aplicar essas atividades, até a questão do horário. Por exemplo, a aula 7 e 8, ela está em 2 aulas. Sugestão, lê direitinho essa aula 7 e 8, porque pode ser que ela precise de mais aulas. Então, você precisa fazer essa gestão desse tempo, né? Será que não é melhor eu enxugar um pouquinho antes e dar um pouco de mais tempo depois? Por isso que a gente tem que ler as atividades. Não pode entrar na sala só e falar que página eu parei. Isso não pode. Tem que ler, por isso a gente tem esse tempo de desdobramento, tá bom, gente? De resto, é isso. Até a próxima. Se cuidem e tchau.